Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na clínica. Hoje é domingo. Domingo de carnaval sem carnaval, né? Por conta do Covid-19. E independente disso, eu gosto muito de passar o domingo na clínica, porque é uma forma de eu também relaxar, me concentrar, preparar um pouco o estudo dos casos clínicos que vão transcorrer durante a semana, né? É uma forma de eu me recolher também, né? Ficar um pouco solitário no espaço e tal, e estudando, lendo, escrevendo e, né? E eu resolvi fazer um vídeo para vocês, que é um vídeo que tem um potencial enorme de ser polêmico, né? Afinal, vamos conversar sobre política e política a partir de uma perspectiva psicológica e dentro da perspectiva psicológica da perspectiva junguiana, da perspectiva clínica junguiana, né? Como falar de política a partir da psicologia de Jung? Bom, essa resposta é uma resposta pessoal que eu tenho para oferecer. Claro que se você tem outra resposta para oferecer, é ótimo, você pode escrever, você pode falar, conversar, apresentar seu ponto de vista, tá certo? Ah, como falar de política a partir da psicologia de Jung? Bom, um problema que eu observo, e todo esse canal nasce da clínica, tá certo? Todo esse canal nasce de experiências e de práticas da clínica, né? E esse canal é gravado na clínica, né? Tudo aquilo que muitas vezes eu observo, né, é que certos psicólogos, né, ingressam no debate sobre a política, né, que é um debate necessário porque é um debate que se dá na esfera pública, mas que também se dá na esfera privada, né? Nós temos a micropolítica, nós temos a grande política, né, do nosso dia a dia. A política é um fenômeno que hoje, né, assim como em outras épocas, mas hoje, é também responsável pela criação de muitas neuroses, né, e de muito afeto negativo, de muito ódio, né, de polarização, né, como se diz. Mas aí o que acontece? Eu vejo muitos psicólogos ingressando nesse debate, inclusive psicólogos junguianos, em vez de apresentar um ponto de vista psicológico que pudesse ser fundamentado epistemologicamente a partir da clínica, querem fazer um tipo de militância que soa aqui um tanto político partidária. Ou seja, o psicólogo se insere no debate polarizado, polarizando ainda mais o discurso e gerando ainda mais afetividade negativa, né? Por exemplo, é o caso de um psicólogo que o paciente vai ao consultório dele, ele atende o paciente, né, e atende com aquele discurso padrão. Precisamos trabalhar nossos aspectos sombrios, precisamos flexibilizar nossas crenças, né? Precisamos nos livrar de todo preconceito e acolher o discurso do outro, né? E o paciente ouve aquilo, né? Se sente até acolhido, né? É um discurso acolhedor, mas de repente esse paciente vai para casa e procura saber quem é o psicólogo dele nas redes sociais, né? Ah, o nome do meu psicólogo é fulano de tal, e eu vou procurar saber quem é ele nas redes sociais. Aí tá lá o psicólogo das redes sociais. Eleitor de Bolsonaro é um jumento, é um burro, é um FDP, aquilo outro e não sei o que, é tudo fascista, né? E aí o paciente, poxa, eu sou eleitor de Bolsonaro, eu votei em Bolsonaro. E na clínica, o psicólogo falou que não pode ter preconceito, que tem que acolher as pessoas na divergência. E eu tô me sentindo insultado, porque ele tá falando que os eleitores de Bolsonaro são fascistas, são burros, são jumentos, né?
levando em consideração a memória histórica de que, por exemplo, os nazistas chamavam os judeus de gado, né? Os nazistas chamavam os judeus de gado, e muitas vezes esse psicólogo está utilizando uma retórica que os próprios nazistas utilizavam para desumanizar um povo, né? Que é o povo judeu, que tem uma cultura preciosíssima. Né? E como é que esse paciente se sente? Né? E também do outro lado, certos discursos de esquerda ou certos discursos de direita, né? A esquerda sempre teve uma mania de chamar quem não concorda com ela de fascista, né? Por exemplo, basta o sujeito ser um sujeito liberal. Eu, por exemplo, eu tenho uma tendência para o liberalismo. Por quê? Porque eu sou empreendedor, eu sou empresário. Então, eu trabalho para o mercado, eu me oriento para o mercado, sou um sujeito progressista, acredito que na liberdade econômica, ou pelo menos que isso é um valor que a gente tem que conversar, que a gente tem que discutir, né? Mas, para certa retórica de esquerda, isso já é fascismo. Por quê? Porque você está sendo a favor do capitalismo. E o capitalismo é fascista. Né? Ou pelo menos você está jogando o jogo do capitalismo. Então você está reproduzindo uma estrutura de dominação que em si é fascista. Né? E do mesmo jeito, o pensamento da direita, né? De, por exemplo, eu sou negro, certo? E aí você tem um negro que vem da periferia e que vai querer criar um discurso comunitário, que vai se associar ao movimento negro e que vai levantar um pouco essa questão. Certas pessoas de direita, eu diria até que a maioria delas, vai ver nisso o quê? O comunismo. Né? Ah, tu é um comunista. Né? E aí você começa a observar que o discurso da direita, o discurso da esquerda, por incrível que pareça, nesse sentido de pensamento de grupo, né? Nesse sentido de autoafirmação, são muito parecidos. Né? Um grupo tende a ser a sombra do outro. Né? E aí eu lamento. Eu lamento por quê? Porque, por exemplo, o termo fascista é um termo tão gasto, porque tudo que não era pensamento de esquerda virou fascismo. E aí, quando aparece um sujeito realmente fascista, e você vai dizer, você é fascista, e o cara de fato é fascista, e o cara é mesmo, tá certo? O termo fascista perdeu a força. O termo fascista perdeu a força. Por quê? Porque todo mundo era fascista. Né? Então a gente tem que. A forma de reconhecer o pensamento autoritário, tá certo? A forma de reconhecer o discurso autoritário, a psicologia pode ajudar com isso. Tá? E o que é que o psicólogo junguiano pode fazer em relação a isso? Certo? Eu observo que certos pacientes que chegam até mim, todos eles vêm de uma sociedade, todos eles de algum modo sofrem por conta da política. A política é algo que faz parte da neurose. Né? Então, para a gente investigar a neurose, a gente tem que investigar a política. Né? Mas como é que o método de Jung pode nos ajudar? Bom, não é novidade para quem se interessa por Jung que Jung era um autor profundamente paradoxal e que o psicólogo junguiano deve, com todas as suas energias, todas as suas forças, a câmera até vai tremer, eu acho, todas as suas forças, sustentar esse paradoxo. É difícil, é muito difícil sustentar que existem antíteses, que existem antinomias, que existem contradições insolúveis, né, de discurso e de práticas, mas que a gente deve acolher o fenômeno paradoxal e sustentá-lo. Só que tem uma coisa que talvez o Jung não tenha pensado,
e que é muito comum hoje em dia, que torna tudo ainda mais difícil e mais complicado, que é o seguinte: é você sustentar o paradoxo sem ser isentão, sem ser isentão, sem ser, os dois lados estão certos, cada um tem direito à sua opinião, tá tudo legal, tá tudo tranquilo, massa, né? Nós precisamos nos posicionar politicamente e isso implica que a gente tem um lado, tá certo? E como é que a gente constrói esse lado a partir da psicologia de Jung? Eu vou responder. É a minha resposta, tá certo? Você depois pode fazer a sua resposta. Bom, primeiro, eu gostaria de falar que nós que somos psicólogos, tá certo? Nós temos sim uma militância a fazer. Nós temos que fazer uma militância. Nós temos que praticar uma militância. Nós temos uma militância a fazer, tá certo? Mas essa militância não é uma militância por partido político. Embora o partido político seja fundamental na democracia, embora principalmente no modelo representativo que a gente vive no Brasil, sem o partido político você não chega ao poder. O máximo que vai acontecer é você se limitar a um grupo de pressão e a um movimento social, né? Que eu acho até muito mais interessante do ponto de vista dinâmico do que o próprio partido político. Mas o movimento social que chega ao poder se torna partido, né? E o movimento social deve ter uma perspectiva mais ampla, né? Cada vez mais ampla do que uma perspectiva partidária. Bom, isso aí é uma questão de organização da sociedade civil e da sociedade política. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a partir da nossa profissão, tá certo? É que a gente vai responder certas questões que são questões políticas. E aí eu vou citar o exemplo, sem medo de ser feliz, tá certo? O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Como promessa de campanha, ainda bem que até agora ele não fez, tá? Mas ainda bem que ele não está cumprindo algumas promessas, né? Mas como promessa de campanha, ele prometeu se empenhar pessoalmente em revogar a lei da palmada, a chamada lei do menino Bernardo. A questão não é a gente ser de direita, não é a gente ser de esquerda, não é a gente ser a favor de Lula, não é a gente ser contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro. A questão é a gente ser a favor da psicologia. A questão é a gente ser a favor da nossa profissão. E aí, o que é que a nossa profissão é falar? Bom, eu já tive aqui criança de 11 anos na clínica, trazido pela mãe, trazido pelo pai, né? Claro que eu não vou falar pro pai e pra mãe, bata no menino, tá tudo resolvido. Claro que eu nunca vou falar isso. Nunca. E se a gente for fundamentar epistemologicamente, de acordo com as respectivas abordagens, para o behaviorismo, por exemplo. Para o behaviorismo, a punição não altera a motivação do sujeito. A punição física, por exemplo, castigo físico, por exemplo, foi algo que foi sendo abandonado com o tempo, porque se se quer modificar a motivação do sujeito, a punição, existe um contexto para a punição, mas o condicionamento, seja positivo ou negativo, as formas de condicionamento, as formas de educação que nós podemos ministrar, tende a fazer mais efeito. Na psicanálise, que é uma outra abordagem, tá certo? Quanto maior a repressão, maior é o sintoma. Tudo aquilo que é constantemente reprimido, tudo aquilo que é constantemente recalcado, né? O inconsciente
tem como protótipo o reprimido, não em todos os casos, mas na maioria deles, né? Maior a formação do sintoma e maior o retorno do recalcado. Então, reprimir, 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 bater, bater, você só está agravando o sintoma, né? Na terapia cognitivo-comportamental existe algo que eu acho fantástico, que é a psicoeducação, né? Que não passa por esse tipo de agressividade, não passa, não é, por esse tipo de punição. E na psicologia complexa, a psicologia de Jung, a gente sabe, pelo menos a gente pode entender, que pela participação mística, a psique infantil orbita muito a psique dos pais. E bater nas crianças, punir as crianças fisicamente, constantemente, não promove o seu desenvolvimento, a sua emancipação, a sua independência em relação aos pais. Tá certo? Bater o adulto que apanha, o adulto que enquanto criança apanhou, teve uma predisposição para agir, ou seja, um tipo de atitude, ou possui um tipo de atitude, de se envolver em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, como uma tentativa de reproduzir inconscientemente aquele primeiro amor que ele recebeu, né? aquele carinho que ele recebeu em casa. Né? Nosso comportamento é moldado em grande parte pelos arquétipos, que são padrões de comportamento herdados. Padrões de comportamento coletivos herdados. Certo? Então, cada psicólogo pode se apresentar e dizer: minha abordagem é essa aqui. Minha abordagem é o behaviorismo. Você tem algumas, tá, gente? Então, minha abordagem é a psicanálise. Eu sei que a psicanálise não é psicologia, mas tem psicólogo que se utiliza da psicanálise. E a psicanálise, quando vai para a clínica, começa a adquirir status epistemológico de ciência. Tá certo? A minha abordagem é junguiana. Eu sou TCCista. E entrar no debate público, no debate da esfera pública, apresentando o seu discurso de psicólogo, ou seja, a sua militância política. Note bem que para você refutar o presidente do Brasil, você não precisa... porque o PT é o melhor, porque Lula é muito melhor. Você não precisa fazer isso. Basta você defender a sua profissão. Assim como, por exemplo, porque se você falar isso, porque é muito melhor o PT, você está polarizando. Tá certo? Você está cedendo aos valores atuais. Você simplesmente está reproduzindo uma discussão. Que já é uma discussão polarizada em que falta psicologia nela. A consciência, gente. A consciência, segundo Jung, é um processo, é um fenômeno de adaptação. Tá certo? E a consciência tem um aspecto unilateral. Sempre que a gente afirma muito algo, algo se torna inconsciente. Por quê? Porque geralmente o inconsciente possui um aspecto compensatório oposto e ao mesmo tempo complementar à consciência enquanto fenômeno de adaptação. E quanto mais radical você for do ponto de vista da consciência, mais dúvida você tem no inconsciente. Muitas vezes o radicalismo é uma tentativa de compensação do estado de dúvida. O sujeito não aguenta conviver com a dúvida e radicaliza um ponto. Tá? Esse tipo de militância é a militância pela profissão do psicólogo. Não quer dizer que você não possa participar de um partido político, votar no partido político, se inserir no partido político. Você pode, tá certo? Mas, quando você vai falar enquanto psicólogo, a tua fala, o teu discurso deve possuir características de um psicólogo e não as características de um militante. Então a gente tem que separar bem as coisas. Tá certo? Eu acredito que a tese francesa da sociedade contra os poderes, né, é uma tese muito acertada. Eu acredito que nós devemos ser críticos de quem está no poder, seja de que governo for. Tá certo? Mas não é a crítica pela crítica. Não é aquela crítica vazia que muita gente da esquerda também faz em relação a Bolsonaro e que muita gente da direita faz em relação a Lula. Não é falar mal por falar mal, porque não vale nada de um lado, do outro lado vale tudo. Não é lacrar de um jeito, não é que uma parte vai lacrar, outra parte vai imitar, porque a esquerda lacra, a direita imita. Né?
é a gente fugir um pouco desses opostos, equilibrá-los de um ponto já paradoxal, sem ser isentão, nos colocando na esfera pública a partir de uma militância política que é dada pela nossa profissão. Tá certo? Algo que a gente pode concordar com o governo, ou até estimular o governo, do ponto de vista da profissão, já que aí também a gente não pode criticar tudo, porque quem critica tudo não está entendendo nada, né? A questão da renda mínima, a questão do auxílio emergencial, eu que faço trabalho social, eu que faço trabalho de psicologia comunitária com a comunidade mais pobre que tem aqui no Recife, que é a comunidade que mora nas palafitas, tá certo? Eu sei o quanto o auxílio emergencial salvou muitas vidas e muita gente deixou de passar fome por conta do auxílio. Manter o auxílio, quem sabe até transformar o auxílio numa renda mínima, como se fosse um imposto negativo, ou seja, em vez da sociedade pagar um imposto ao governo, o governo paga o imposto à sociedade. Álvaro, mas tu falasse agora que tem uma tendência liberal, sim, mas Milton Friedman poderia concordar com isso. Tá? Esse tipo de atuação política eu acho que é interessante para o psicólogo. Porque, inclusive, por meio desse projeto social, um dinheirinho mínimo que seja R$ 200, R$ 300, movimentam a economia dentro de uma comunidade. E, enquanto psicólogo, eu observei isso. Tá certo? E a gente observa isso. Então, é possível a gente, enquanto psicólogo junguiano, sem ceder a partidarismo, a radicalismo, simplesmente fazer uma fala moderada a partir do método que a gente utiliza, tá certo? Para abordar questões políticas. Tá? Eu gostaria de me posicionar, porque eu creio que eu mesmo falei que a grande dificuldade é a gente sustentar os paradoxos, mas ao mesmo tempo assumir um lado. O lado que eu assumo é o lado da psicologia. Nós não podemos ser isentões. Né? Eu sei que Bolsonaro foi eleito por meio de uma plataforma muito polêmica, de discurso, a meu ver, contrário à minoria, a questão do negro, a questão do homossexual. A questão do homossexual, por exemplo, é uma questão que a gente acolhe na clínica. Assim como a gente acolhe a questão do negro. Então, qualquer discurso de ódio contra negro, contra homossexual, a gente não aprova. E não é porque é uma questão de direita, uma questão de esquerda, é porque é uma questão de civilização. É uma questão maior. As pessoas precisam aprender a enxergar uma questão maior. Eu não preciso ser de esquerda para saber que o racismo é errado. Eu não preciso ser de esquerda para saber que a homofobia é algo condenável. A misoginia é algo condenável. Tá? E do outro lado, a questão do PT e etc. O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi um partido que, infelizmente, ingressou no velho arranjo político clientelista que sempre caracterizou a estrutura de poder do Estado no Brasil. Basta a gente ler Os Donos do Poder, o Raimundo Fauro. Né? Praticou corrupção abundantemente. Tá certo? Eu tenho dúvidas, confesso, se o julgamento de Lula foi um julgamento técnico, né? Eu acredito que tenha sido um julgamento político. Eu não tenho dúvida que Sérgio Moro é um político, né? Mas também não foi Sérgio Moro só, né, que condenou Lula também, enfim. E eu não tenho a menor dúvida que Lula, por ser quem ele é, tá certo? Ele teve que fazer um pacto, um acordo de governabilidade, tá certo? Dentro desse esquema clientelista, tá certo? A aliança do poder econômico com o poder público, poder político. E perdeu a oportunidade de fazer reformas políticas, reforma administrativa, utilizando-se da sua popularidade. Tá? Então também não é alguém que a gente possa passar pano.
tá certo? Mas reconhecendo que também houve uma grande inclusão social no governo PT, houve um grande, sabe? Isso aí tudo, para mim, é um fato. Tá? Então, eu tenho a minha posição, sou psicólogo. Se o paciente chega para mim e defende Bolsonaro, eu vou achar maravilhoso. Se o paciente chega para mim e defender Lula, eu vou achar maravilhoso. Porque faz parte do mito pessoal dele, faz parte da subjetividade dele. Eu não posso me contrapor politicamente a um paciente dentro da clínica, nem fora dela. Eu não posso ser hipócrita e defender acolhimento, porque a gente tem que respeitar a diferença, porque a gente tem que ir lá fora encontrar com o paciente, e o paciente, de repente, sei lá, eu posso encontrar, por acaso, eu posso encontrar com o paciente na rua, eu posso. Vou lá fazer minhas compras, vou lá, sabe? E tá lá o paciente. De repente tá lá aquela discussão política e não sei o que, muito comum. Ou eu posso encontrar lá numa passeata, ou eu posso encontrar na rede social. E que tipo de discurso eu estou produzindo? Se eu estou xingando o paciente pelas costas, se eu estou fingindo que eu sou uma coisa pela frente, porque eu quero ganhar meu dinheiro como psicólogo, e aqui é só paz e amor, acolhimento, eu respeito a tua opinião, e porque. Gente, eu já vi, tem psicólogo que escreve. Eu vou dar um mini curso, eu já juro por Deus, eu já vi isso. Eu vou dar um mini curso, não sei o quê. Eleitores de Bolsonaro não são bem-vindos. Eu já vi isso. Isso é preconceito, gente. Eu vou dar um mini curso. Vem eleitor de Lula, vem eleitor de Bolsonaro, vem, por favor, eu vou amar, eu vou adorar isso. Porque para mim, que importância isso tem? Política é uma forma de chegar ao poder. Não é verdade? Faz sentido? Política é uma forma de chegar ao poder. Se ele quer chegar ao poder assim, é o caminho dele. Não é meu inimigo. E às vezes aquela pessoa precisa ouvir um pouco de psicologia, assim como eu preciso ouvi-lo. Tá certo? E para tentar encerrar o vídeo, porque eu não gostaria que ficasse longo, em resumo é isso, gente. Em resumo, nós que somos psicólogos, nós precisamos ingressar no debate político, esfera pública e também privada, mas sem polarizar, sem reproduzir algo que já está dado, tentando construir alguma coisa. Né? Sabendo que nós temos que sustentar os paradoxos, sabendo que a minha consciência é unilateral, aquilo que eu afirmo tende a ser contraposto no meu inconsciente. Então, se o sujeito é muito radical em relação a uma coisa, ele tem muita dúvida lá, no inconsciente. Às vezes o sujeito é muito de esquerda, por quê? Porque o inconsciente dele é conservador. E ele quer compensar isso. Ou às vezes o sujeito é muito conservador, por quê? Porque o inconsciente dele é bem progressista. E é uma forma dele tentar lidar com isso. Né? Tentar integrar esses valores, reconhecer o aspecto sombrio de um em relação ao outro, um grupo sombrio ao outro, que são muito parecidos também. Por isso que brigam tanto, porque se espelham, se reconhecem, né? Inconscientemente. E falar para as pessoas a partir de uma militância política que nós temos que fazer. Defender a psicologia. Defender o nosso papel de psicólogo. É isso, pessoal. Muito obrigado.